Marcos 14, do verso 66 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. De novo, ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto, disseram a Pedro: Certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E pôs-se a chorar. Amém. Se você acompanhou as mensagens, nas últimas semanas, você sabe exatamente quem é Pedro. Pedro era um homem que foi chamado primeiro pelo seu irmão, para que ele conhecesse a Jesus. André chama Pedro para que saiba quem seja Jesus. E algum tempo depois, Pedro está pescando, porque ele trabalhava com isso, era pescador, com seus amigos e com seus irmãos e com a sua família. E um dia Jesus passa por aquela praia e diz para Pedro que ele não seria mais pescador de peixes, mas que ele seria pescador de homens. Quando isso acontece, o texto diz que imediatamente aqueles discípulos e Pedro deixaram os seus barcos e as suas redes e seguiram a Jesus. E eles fizeram isso destemidamente. Tem um outro episódio em que Jesus aparece andando sobre o mar e eles estão no meio de uma tempestade. E aí, quando os discípulos veem aquela pessoa, acham que é um fantasma, não reconhecem Jesus, com medo. E aí Jesus se apresenta para os seus discípulos para que eles não tenham medo. No meio de uma tempestade, Pedro diz para Jesus assim: Olha, se você disser para que eu vá até você, eu vou. E Jesus diz: Então venha. E Pedro anda sobre o mar. E ele é o único dos discípulos de Jesus que anda sobre o mar. Mas ao reparar o vento, Pedro tem medo. E Pedro começa a afundar. E ele diz: Senhor, salva-me. Numa oração curtinha e totalmente sincera. Imediatamente Jesus segura Pedro, o salva. E Jesus diz para ele assim: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Em outra ocasião, os discípulos se aproximam de Jesus. Jesus pergunta para eles assim: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos dizem: um dos profetas, João Batista. Jesus pergunta para eles assim: Quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus responde para Pedro: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Alguns instantes depois, Jesus diria para Pedro: Pedro, tu és pedra de tropeço. Algumas cenas antes dessa cena acontecer, de Pedro ter negado a Jesus 3 vezes, a gente vai ver Jesus ministrando a ceia. Naquela mesma noite, Jesus ministra a ceia. Aqui a gente está no fim da madrugada. Você percebe que o galo vai cantar. E não sei se você sabe disso, mas quando o galo canta é que o dia está chegando, assim, está amanhecendo.
Eu já ouvi muitas vezes o galo cantar. Perto da minha casa, eu acho que as pessoas criam galos assim. E sempre que eu ouço o galo cantando, eu me lembro desse texto. Talvez esse seja um dos textos mais conhecidos de toda a história da humanidade. É interessante que essa traição de Pedro, né, essa negação de Pedro, ela é repetida em todos os evangelhos. Não são muitas as histórias que são contadas por todos os evangelistas, mas parece que isso ficou marcado no coração da igreja primitiva. Aquele que seria o grande líder da igreja depois foi aquele que o negou 3 vezes. Então, naquela mesma noite, Jesus, horas antes, tinha ministrado a última ceia. Jesus avisa que alguém o trairia, e esse era Judas, e Judas seria condenado, melhor seria que ele não nascesse. Tinha dito Jesus naquela noite. Depois Jesus diz que todos o abandonarão, todos os discípulos o abandonarão. Quando Jesus diz isso, Pedro se levanta e diz assim: poxa, não, isso não vai acontecer, eu não vou te abandonar. Jesus fala especificamente para Pedro, então: Pedro, eu digo para você com certeza, você me negará 3 vezes. E Pedro termina a sua fala com Jesus naquela cena da última ceia, dizendo que se fosse preciso morrer, ele morreria ao lado de Jesus, mas que isso que acontece no final da madrugada não aconteceria de jeito nenhum. É esse Pedro que tenta se aproximar, mas ainda distante de Jesus. O texto mostra para a gente que ele está distante de Jesus. Os outros evangelistas vão elencar essas cenas de modo diferente. Principalmente João. João vai mostrar que essas cenas são dinâmicas. Então, assim, não é Jesus na frente do Sinédrio, e depois Pedro nega Jesus, e depois Jesus está sendo torturado, açoitado. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então João consegue intercalar essas cenas, e Pedro nega uma vez e outras coisas acontecem com Jesus, e Pedro nega pela segunda vez e outras coisas acontecem com Jesus. É um intervalo de tempo, existe toda essa dinâmica no meio das cenas, mas o que aparece aqui no texto para a gente é o seguinte: Pedro, ele está distante de Jesus, o que é uma condição totalmente desfavorável e bastante propícia, assim, para que você cometa erros. Esse texto é altamente simbólico também para a gente. Pedro busca se aquecer no meio de uma roda entre aqueles que estavam ali para zombar de Jesus, entre aqueles que estavam ali participando daquela cena de tortura, de humilhação, participando daquela cena de sofrimento de Jesus ali. Num momento, primeiro, a criada o pergunta e ele nega. O texto dá para a gente o entendimento também de que, pelo fato de Pedro falar de um jeito diferente, então ele deveria ter um certo sotaque, como se ele fosse, né, da região de Jesus, e era exatamente isso. Então ele falava de um jeito em que as pessoas, elas reconheciam que ele era um galileu, e por isso deveria haver aquela presunção. Por outro lado, Pedro já estava andando com Jesus há algum tempo ali naquela região de Jerusalém, então as pessoas o viram no templo, por exemplo, enquanto Jesus fazia aqueles últimos discursos diante das autoridades religiosas, ao passo que Jesus mantém firme a sua posição diante do Pai, ao passo que Jesus corajosamente entrega a sua vida em favor dos seus amigos. Todos os seus amigos o abandonaram. De longe, Pedro vê Jesus sendo interrogado e açoitado e cuspido e zombado e ferido.
E de longe Pedro o nega uma vez, uma segunda vez, e a cena vai transcorrendo até que ele o nega pela terceira vez. E quando isso acontece, o galo canta e ele se recorda do que Jesus havia dito. Esse texto mostra para a gente diversas lições. Eu vou destacar uma só nessa noite e gostaria que você anotasse aí nos seus estudos, no seu caderninho aí, onde você costuma fazer esse tipo de anotação. A primeira lição que esse texto ensina para a gente é que nós não devemos confiar em nós mesmos. Então essa é a primeira lição, não devemos confiar em nós mesmos. O que aconteceu nesse momento foi que Pedro, mesmo tendo sido avisado de diversas maneiras, então, se você lembrasse do momento da ceia, você ia lembrar que Jesus faz uma citação aqui no verso 27 desse mesmo capítulo, faz uma citação do profeta Zacarias, ou seja, isso que estava acontecendo nesse momento foi profetizado há 500 anos. Existia um aviso de 500 anos de que isso aconteceria, e Pedro não acredita nesse aviso. Jesus, então, ele mesmo profetiza especificamente em relação à vida de Pedro, e o avisa e diz que ele o negaria. E Pedro, mais uma vez, cheio de si, confiando na sua própria força, confiando na sua própria fidelidade, confiando na sua própria fé, confiando na sua própria coragem, confiando no seu próprio braço, confiando na sua própria língua. Pedro declara com essa mesma língua que o trairia depois, que não o trairia jamais. Pedro declara que se fosse preciso morrer, ele morreria. Além desses avisos, Jesus lhe diz que o galo cantaria. E nessa noite terrível, no fim dessa madrugada sombria, na qual reinava o reino das trevas, Pedro ouve um galo cantando pela primeira vez, e esse canto do galo era como se fosse um aviso para que Pedro ouvisse, se não a profecia de Zacarias, se não a profecia do seu amigo e mestre Jesus, a profecia do galo cantando, para que ele se lembrasse, para que ele pudesse desfazer o seu próprio erro, para que ele pudesse dar um passo para trás. Mas Pedro, totalmente cego, enxergando somente o seu próprio eu, enxergando somente aquilo que ele acreditava nele mesmo, Pedro resolve seguir a sua própria mente, o seu próprio coração, a sua própria vontade. E mais uma vez, Pedro nega a Jesus. Pedro confia na sua própria força em dias de crise, o que é mais temível e mais terrível ainda. Sabe, quando as coisas parecem caminhar bem, cara, mas sabe quando as coisas parecem caminhar mal, né? A gente está vivendo esses dias, você está ligado que a gente está vivendo esses dias aí terríveis de quarentena, em que as pessoas próximas da gente têm adoecido e a gente tem ouvido falar que a morte tem chegado a várias famílias, a vários lares. Nesses dias não tem como a gente confiar na gente, mas Pedro, do alto da sua arrogância, Pedro cai. Assim como aconteceu comigo tantas vezes. Uma
primeira aplicação para a nossa vida, que eu gostaria que você também tomasse nota, e a gente vai ter só 2 aplicações nessa noite, seria a seguinte. Primeira aplicação: precisamos orar e vigiar para não cair. Precisamos orar e vigiar para não cair. Não importa quem você seja, não importa se você é líder, não importa se seu ministério existe, perdura, há 3 anos caminhando com Jesus, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, não importa. A partir do momento que você perceber que você está enfraquecendo no que se refere à sua vida de oração e vigilância, existe toda a possibilidade de você cair. Existe toda a possibilidade de você cair de uma altura que vai, ferir completamente o seu coração, assim como aconteceu com Pedro. Um detalhe decisivo desse texto foi lembrado pela gente, pela pregação do Fabrício, semanas atrás, quando a gente ouviu a exposição do Evangelho na passagem do Jardim do Getsêmani, em que Jesus luta em oração. Quando Jesus, momentos antes, avisa para os seus discípulos que eles o abandonariam, Jesus avisa para os seus discípulos que eles seriam peneirados, Jesus avisa para Pedro especificamente que Satanás tinha pedido a Deus para peneirar a vida de Pedro como trigo. E Jesus diz para Pedro que tinha intercedido por ele. Quando Jesus vai para o Getsêmani para orar e pede para que os seus discípulos orem e vigiem, os seus discípulos adormecem. Então, assim como Jesus conquistou a vitória da cruz no Getsêmani, assim como Jesus vitorioso desde o Getsêmani até a ressurreição ao 3º dia, de modo paralelo, mas antagônico, os seus discípulos seriam derrotados pela falta de oração no Getsêmani, pela falta de vigilância naqueles dias. Esse seria um momento em que eles deveriam estar completamente atentos, mas esse foi um momento em que eles se viram perdidos em sua própria arrogância, dependendo exclusivamente de si mesmos. A segunda lição que a gente aprende desse texto é que nós precisamos nos arrepender genuinamente. O que é interessante no final dessa passagem é aquilo que nos traz a esperança de recordar o que vem antes dessa passagem. Não sei se você consegue entender o que aconteceu antes, mas tudo que Jesus tinha dito que ia acontecer, acabou acontecendo. Então, primeiro, a traição de Judas, e isso seria um sinal de que todo o resto aconteceria, e Judas o trai. Depois, Jesus seria preso, e Jesus é preso. Depois, Jesus seria abandonado pelos seus amigos, e Jesus foi abandonado pelos seus amigos. Jesus disse que o galo cantaria, e o galo cantou. Pedro deveria pressupor que aquele seria um momento de fragilidade, mas ele não pressupõe. Pedro o trai, como Jesus disse que aconteceria, mas ao mesmo tempo, a morte na cruz de Jesus, como cumprimento de todas as profecias, de todos os relatos, de toda a história, de toda a Bíblia, de todo o Antigo Testamento, de tudo que estava sendo cumprido na cruz do Calvário, e a ressurreição de Jesus Cristo como grande desfecho e cumprimento daquilo que é para nós a nossa esperança, e por isso a certeza da vida eterna.
seria também aquilo que antecederia um último encontro, ou um penúltimo encontro com os seus discípulos. Então, essa passagem, esse capítulo, termina com Pedro se pondo a chorar, Pedro arrependido, e arrependido genuinamente. Isso significa que aquilo que Jesus tinha predito aconteceria, que era o seguinte: quando Jesus diz para os seus discípulos que eles o abandonariam e que Pedro o negaria, Jesus diz que eles vão ser perdoados, porque ele os encontraria então na Galileia. O final desse trecho, nesse choro amargo de Pedro, descrito pelos evangelistas, aqui parece que a passagem também quer mostrar que é como se Pedro tivesse caído no chão. Esse verbo chorar aqui significa isso. Você chorar tanto que você cai no chão, de tanto chorar. Então Pedro completamente arrependido, Pedro completamente conhecedor daquilo que ele verdadeiramente era, porque esse momento da crucificação vai mostrar isso para os seus discípulos. Pedro tem condições de se arrepender, e se arrepender genuinamente. E a gente vai ler somente no Evangelho de João. Talvez Pedro nem tivesse a coragem de fazer esse último relato para João Marcos, que escreve esse Evangelho. Pedro, como descrito no Evangelho de João, seria restaurado por Jesus Cristo, quando Jesus pergunta se ele o ama, e Pedro declara por 3 vezes que o ama. E nesse sentido, Jesus dá oportunidade para Pedro ser restaurado, porque ele já tinha sido restaurado pela cruz do Calvário. Pedro se arrepende. O que significa esse arrependimento genuíno? Então significa o seguinte, cara: o nosso arrependimento, ele tem que ser, usando uma expressão matemática, diretamente proporcional àquilo que a gente fez de errado. Então, quanto maior foi o nosso erro, quanto maior foi a nossa falha, quanto mais a gente fez de errado, mais a nossa vida vai ser transformada em oposto, no sentido da santidade, no sentido do reconhecimento, no sentido do testemunho. Lembrando que nesse texto também a palavra testemunho significa mártir. Pedro, se um dia tivesse negado a Jesus Cristo, como aconteceu 3 vezes, mais tarde ele o confessaria até o ponto de ser martirizado. Esse foi o arrependimento genuíno de Pedro. E essa para a gente é uma palavra de esperança. Se você consegue olhar nesses dias para a sua própria vida, e se você consegue perceber algumas falhas que você cometeu durante esses últimos dias, ou nesses últimos tempos, ou nesses últimos anos, ou na sua vida inteira, que você se arrependa genuinamente, que o seu arrependimento seja completamente proporcional ao erro que você cometeu, que na verdade você consiga dedicar muito mais do que aquilo que foi roubado de Deus, quando você o traiu, quando você o negou, quando você o fez mais de uma vez. Que seja assim na minha vida também, que tenha sido assim na minha vida também nos últimos anos, em nome de Jesus. Quando o salmista diz que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, nessa manhã que o galo cantou, a alegria não veio. O salmista certamente fala isso de modo metafórico, né? Mas como em todas as outras manhãs,
pelo salmo e pelo salmista, a gente é lembrado que o choro da noite pode terminar. Essa noite duraria mais de uma noite, essa noite duraria 2 ou 3, mas amanhã, como o salmista declarou, chegaria. E ela chegou na manhã do terceiro dia, e esses homens foram declarados justos diante de Deus, aqueles que traíram a Jesus Cristo, aqueles que negaram, aqueles que o abandonaram, eles seriam declarados justos pela cruz de Jesus Cristo, pelo corpo partido de Jesus Cristo, pelo sangue derramado de Jesus. Pedro seria restaurado 3 vezes, Clóvis seria restaurado 100 vezes. Como Deus transforma mal em bem, sempre. Pedro seria fortalecido com aquele episódio tão terrível, ainda que a noite durasse 3 noites, ainda que a noite durasse 40 anos, ainda que a noite durasse 70 anos, a alegria viria pela manhã. Ainda que alcançados pela graça, permanecemos sujeitos a cair. É assim a nossa história. Ainda que sujeitos a cair, permanecemos alcançados pela graça. Aleluia. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos Pedros nessa noite ainda o negarão? E quantos tantos, abraçados pela graça, verão o Cristo ressurreto? Como que a minha história é parecida com a história de Pedro? Como que a sua história é parecida com a história de Pedro? Gostaria de terminar essa mensagem com uma pergunta. Um homem devia 50 denários, o outro 500 denários. Os dois foram perdoados. Qual dos dois amará mais? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez naquela noite tão terrível. Muito obrigado por toda a obra que o Senhor faz em todas as noites, em todas as manhãs, na vida daqueles que se arrependem verdadeiramente. Muito obrigado pela sua graça, Pai, que nos alcança. Muito obrigado, Pai, pelo seu amor irresistível. Muito obrigado por toda a beleza de todo o evangelho que o Senhor demonstra, pela cruz de Jesus, pelo sangue precioso do teu Filho derramado, pelo nome acima de todo nome, pela tua misericórdia que não tem fim. Em nome de Jesus nós te louvamos, porque naquela noite a nossa vida foi curada. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre o teu Filho.
e pelas feridas do teu Filho nós fomos curados. Nós te louvamos porque foi do teu agrado moê-lo e fazê-lo enfermar. Nós te agradecemos pelo perdão dos pecados em Jesus Cristo. Nós reconhecemos que nós nunca seríamos dignos de nada, Senhor, de nada. Nós reconhecemos, Pai, diante da cruz, que mostra para nós toda a nossa maldade, todo o nosso pecado, Pai, que a gente não é digno de nada, que a gente seria digno da sua ira, da sua justa e santa ira, mas que pelo sacrifício do teu Filho, Pai, pelo sangue derramado, nós fomos curados. Aleluia, Senhor, aleluia. Nós só temos a te louvar e te glorificar. Em nome de Jesus, amém.